e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com o espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está um pouco, você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha, nossa missa diária, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Hoje é Marcos 7, 24 a 30. Bora entender o Evangelho. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece no coração que acredita. Né? Acreditar é colocar em prática. Jesus sai e vai para a região de Tiro e Sidônia. Fica no norte e no litoral de Israel. Hoje fazem parte as duas cidades do Líbano, país do Líbano, ainda tem essa cidade lá. Entra numa casa, então ele sai da Galileia, sai lá onde ele estava, vai para o norte, vai para o litoral. Vivia andando naquela região, né? Entra numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava, diferente de hoje, né? Porque todo mundo quer audiência, Nosso Senhor não queria não. Ele não precisava não ir atrás, o povo que vinha atrás dele, né? Então, essa audiência muito grande aí, eu duvido também, não acho muito certo não, viu? Hoje conversei com o arcebispo, fui lá, e nós conversamos sobre isso mesmo. A evangelização é assim mesmo, é com pouca coisa, né? Pouca gente, a semente vai sendo lançada. Essa multidão aí, a maioria não fica não, na igreja, fica não. São poucos mesmo aqueles que querem perseverar, né? A conversa nossa de manhã foi sobre isso, né? Entra numa casa, portanto, não quer que ninguém soubesse onde ele está. Mas não consegue ficar escondido. Por quê? Porque Jesus curava, né? Tirava o demônio, ensinava, todo mundo queria, né? Multiplicava pão, né? Pois bem, lá nessa cidade tinha uma mulher. Certamente, né? Toda cidade tem mulher. Só que essa mulher tinha uma filha e a filha estava possuída por um demônio. A questão é essa. Uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro é o demônio. A palavra demônio vem do grego, daimonion, diabo também, diabolos, tudo é do grego. Espírito impuro, pneuma akatarto, tudo isso é palavra grega. Tá? Então, ela tinha uma mulher tinha uma filha com espírito impuro. Ela ouviu falar de Jesus. Muitos é assim, ouviu, várias vezes o evangelho coloca, fulano de tal, ouviu falar de Jesus, ouviu, a fé entra pelo ouvido.
foi até Jesus e caiu aos pés de Jesus, em sinal de adoração. Então ali já reconheceu Jesus como Deus, né? O cair aos pés é sinal de adoração. Lá em 1 Reis 18, 20 a 40, o povo cai aos pés adorando o Senhor quando o Senhor manda fogo do céu. Versículo 26 diz assim: para entender esse evangelho tem que entender esse versículo. A mulher era pagã, não era cristã não. Nascida na Fenícia da Síria. A Fenícia é toda a região do litoral. E ela suplica a Jesus que tirasse o demônio da filha dela, né? Suplica a Jesus que tirasse o demônio. Pagã, não era cristã. Olha a resposta de Jesus, né? Parece uma resposta bem desaforada, né? Jesus fala a verdade. Jesus não tem esse negócio de respeito humano, não. Gosto muito, né? Como ele falava. Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. Veja bem, a mulher tinha uma filha, a filha tinha um demônio, ela vai até Nosso Senhor, se prostra diante dele, pede que ele tire o demônio e ele dá uma resposta dessa. Vamos entender o que ele está dizendo, né? Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados. Jesus não foi não, respondeu assim. Quem são os filhos que tem que ficar saciados primeiro? Os judeus. A mulher não é judia não. Ele está dizendo, eu vim primeiro fazer milagre, tirar o demônio, curar os judeus, não é pagão não. E ela era pagã. Padre, Jesus disse isso, não está escutando não. Jesus é verdadeiro. A mulher pediu para tirar, ele disse, eu vim primeiro para os filhos de Israel. Não vim para pagão não. Ele era pagão. Porque não está certo tirar o pão dos filhos. Quem são os filhos? Judeus. E jogá-lo aos cachorrinhos. Que eram os cachorrinhos? Os pagãos. Os pagãos eram considerados cães naquela época, né? Então ele está dizendo para a mulher, não vou não. Não vou não. Ah, como eu gosto de Nosso Senhor, a sinceridade dele, né? Eu vim chamar, primeiro foi a casa de Israel. Não foi para converter pagão, não. A mulher responde, né? Ela não ficou assim, né? Com medo, não. Não se acovardou, não. Ela disse, é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos, ela, que era pagã, né? Debaixo da mesa, comem as migalhas que as crianças deixam cair. É verdade. Ele falou, eu não vou tirar o pão do filhos para dar para os cachorrinhos, não. Eu não vou deixar de servir os judeus para servir pagão, não. E ela disse, verdade. Pegou Jesus na palavra dele, né? Mas também os cachorrinhos, né? Debaixo da mesa, comem as migalhas que as crianças deixam cair. Aqui não tem cachorro não, tem um gato, que daqui a pouco ele vai entrar, né? Mas Nosso Senhor está falando dos cachorrinhos. Aí Jesus gostou da resposta dela. Por causa do que acabas de dizer, pode voltar para casa. A mulher insistiu. Nosso Senhor disse para ela, eu não vou, porque eu vim fazer milagre para judeu. Ela insistiu. Tudo bem que tu vieste fazer o milagre para o judeu, mas tu não pode não fazer uma coisinha dessa para mim? Por causa do que acaba de dizer, pode voltar para casa. O demônio saiu de tua filha. A mulher tinha fé. Esse evangelho ensina muita coisa. A insistência dessa mulher pagã, não era cristã não. Foi a insistência dela, e ela acreditava que Jesus podia fazer isso. Não, estava fazendo o que ali, se não acreditasse? Depois, Jesus não precisou ir lá não, tirar o demônio. As pessoas querem, né? Toda hora ligando para o padre ir para a casa de fulano. Precisa ir para a casa de ninguém não. O padre pode rezar daqui. Jesus vai tirar o demônio dessa menina onde ele estava. Não foi para a casa da mulher não.
Mas o povo, mesma coisa daquela época, o povo repete a mesma coisa, né? Que é que o padre, quando vem o Santíssimo, quer tocar, não precisa tocar não para ser curado, precisa ter fé. Não precisa do padre estar entrando em toda a casa não, precisa ter fé só. Pode rezar daqui. E você que está pedindo, reze também, peça, tenha fé. Então, duas coisas importantes, a fé, a insistência dela, e não precisa tocar em ninguém, nem ir lá para tirar o demônio, não. Ele tirou o demônio longe, à distância. Como ele curou o servo daquele oficial também à distância, ele não foi não para casa. Quis ir, aí o oficial disse, mas senhor, eu não sou digno que entre lá em casa. Basta dizer uma palavra e ele vai ficar curado. Então Jesus tira o demônio à distância e cura à distância. Mas tem que ter fé, o pessoal não tem fé. Quer tocar, quer não sei o quê. Gosta de tocar, o pessoal gosta de sentimento. Sentimento não é fé, não. É bom sentir, né? Uma oração a gente sente, né? Mas o sentimento em si não é fé, não. E tem gente que fica no sentimento a vida todinha, achando que tem fé. E às vezes não tem. Ela voltou para casa, encontrou a filha deitada na cama, pois o demônio tinha saído dela. A mulher conseguiu. E Jesus respondeu assim, eu não vou porque eu vim para os judeus. Pronto. Ele vai dizer isso várias vezes no Evangelho. João 4, 22, quando ele conversou com a samaritana, a salvação vem dos judeus. E ele era judeu. Depois não, depois ele morre, ressuscita, agora a salvação é para todo mundo. Mas ele veio primeiro chamar as ovelhas perdidas da casa de Israel. É bom saber disso, né? Para compreender Jesus e o Evangelho. E Paulo vai dizer que toda a promessa que Deus fez para os judeus continua de pé, ainda hoje. Primeira leitura, continua a leitura do Gênesis, que eu gosto muito. Então essa aqui é o segundo relato da criação, o relato da criação da mulher. Deus tinha criado Adão. Nesse segundo relato ele cria Adão do barro, da argila. A palavra Adão, em hebraico Adam, quer dizer tirado do solo. Solo, argila. Deus pegou a argila, certamente é figurado, né? E fez o homem. Para dizer o quê? Que nós somos pó. E vamos voltar para o pó. Só Deus é Deus, né? Mas nós somos pó. Esse corpo aqui vai virar pó. Certo? Vai ressuscitar, vai. Espero que vá para o céu. Mas vai virar pó. Esse aqui vai virar pó. Então, Adão quer dizer aquele que vem do pó. Mesma coisa que o Jó disse, né? O Jó, que era muito justo e tal, ele perdeu tudo, aí ele disse, nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele é pó. Ele voltou para o pó, né? Mas apesar de ser pó, Deus está fazendo muito milagre, né? As criancinhas sendo salvas aí, né? Tudo soterrado, né? Tem uma que nasceu, né? A mãe morreu e a menina nasceu. Bonito, né? Então, Deus disse, tinha criado o homem e disse, não é bom que o homem esteja só, vou dar um auxiliar semelhante a ele. A mulher é semelhante ao homem. E é auxiliar. E é bom prestar atenção, porque a Bíblia só fala de homem e mulher. Hoje estão inventando coisa. Auxiliar para o homem é a mulher. Não é duas mulheres, não. Uma mulher com uma mulher, um homem com um homem, não. É um homem com uma mulher. E não é mudando de sexo, não. É o que nasceu. Tudo isso é pecado grave. E os governos estão tudo fazendo lei para isso. Aí vem um terremoto, bota a culpa em Deus. A culpa é do governo. E de quem aceita isso. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens, todas as aves do céu, e trouxe para Adão para ver como Adão chamaria. Quando Adão deu o nome, dar o nome em hebraico significa que Adão tomou posse dos animais e de tudo, dos vegetais. O Adão é o centro, o homem é o centro da criação, como Deus é o centro do homem.
Por isso que Deus no Antigo Testamento não tem nome, porque se tivesse o nome, na hora que a gente chamasse, a gente se apossaria. Deus seria uma propriedade nossa, e Deus não é propriedade de ninguém. O Deus do Antigo Testamento não tem nome, não. Tem do Novo, que é Jesus. No Antigo Testamento tem essa concepção: quando dá o nome, você se apossa, se torna proprietário. Então o homem é proprietário da natureza, não pode destruir, mas ele é o proprietário. Todo ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. Quando dava o nome, ele se tornava proprietário. Adão deu o nome a todos os animais domésticos, todas as aves do céu, todos os animais selvagens, mas não tinha ainda mulher. Deus não tinha criado. Aí ele conta que Deus fez cair um sono a Adão, né? Tirou uma costela, da costela colocou carne no lugar, e da costela fez a mulher. Eu não gosto dessa explicação, não. Que a palavra hebraico, costela em hebraico, significa 3 coisas. Não é só costela, não. Botaram costela, não sei por quê. Porque a mulher nascer da costela, a gente vai ficar aleijado sem costela, né? Costela em hebraico significa metade, que é mais bonito, né? A mulher é a metade do homem, ou lado. A mulher nasce do lado do homem, como a igreja nasce do lado de Cristo. Jesus na cruz, João 19, o soldado enfia a lança e do lado de Jesus sai sangue e água. Ali nasceu a igreja, batismo e eucaristia. Então a mulher, ela é figura da igreja, principalmente Maria, e ela é metade do homem. Uma metade mais uma metade forma uma unidade. Melhor do que costela. Todo mundo fala em costela. Eu não traduzo por costela, não. A mulher é a metade do homem ou nasceu do lado do homem. Depois disso, o Senhor forma a mulher e conduz a Adão. E Adão diz: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E Jesus vai além. Jesus vai dizer: os dois vão se unir, homem e mulher, vão formar uma só carne. Porque metade mais metade é uma só carne. E Jesus vai falar claramente: o homem vai se unir à sua mulher. Casamento na Igreja Católica é entre homem e mulher. Não tem outro. Não tem outro. Se você quiser se juntar com homem, vá lá fora. Aqui dentro da igreja não se junte, não. Mulher com mulher, né? Já tem país aí aceitando casamento entre homem e animal. A humanidade chegou numa loucura total. Haja terremoto, Senhor, para ver se ele se converte. Né? Aqui no Brasil, esse negócio de homem com mulher, no mundo todo já tem, né? Embora tem países aí que não aceitam, não. E já tem país que aceita um homem e uma mulher se casar com um animal. Casar mesmo. Casar passado mesmo, deixando a herança toda para o animal. Seria bom se esse homem e se essa mulher virasse um animal. Para casar com o animal, acordasse e ficasse um animal. Se é um cavalo, virava cavalo, ou virava aquela outra coisa. Para ver se aprende. Não quero ter vergonha mais. Pois bem, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, a palavra mulher em hebraico, Ishá, porque foi tirada do homem Ish, Ishá. Não é Vish, não, é Ish, Ishá. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Homem com mulher, mulher com homem. E eles serão uma só carne. Aí no final ele diz: ambos estavam nus, Adão e sua mulher, e não se envergonhavam. Por que não se envergonhavam? Porque eram inocentes, não tinham pecado ainda não. Hoje estão tudo nu também, Senhor. E no carnaval vai piorar. Mas não é porque são inocentes, não, porque são sem vergonha. Trocaram tudo. Aqui estavam nu, mas tinham inocência. A criança, quando é criancinha mesmo,
Inocente, ela não vê maldade. Eles não tinham maldade não, antes do pecado. A maldade vai nascer depois do pecado. Aí quando pecam, uma das consequências do pecado, pode ler, capítulo 3, eles vão se cobrir. Por quê? Passaram a ter vergonha um do outro. A vergonha é consequência do pecado. Mas hoje, perderam de novo a vergonha, estão tudo nu. Mas não é por inocência não. É por pecado mesmo. É por falta de vergonha mesmo. Então a humanidade hoje está fazendo tudo o contrário. Falei já, tenho falado nessas missas. Quando se faz o mal vem. Tá? Então, terremoto, maremoto, doença, guerra, tudo vai continuar acontecendo. Por quê? Porque estão pecando. Tem jeito de parar isso? Se não parar de pecar, não tem não, vai piorar. Vai vir outro terremoto pior do que esse. Vai vir guerra, pior do que já teve. Agora, se parar de pecar, começar a confessar, a comungar, para essas desgraças. Só que não vão parar. Né? Humanidade, só 1/7 da humanidade é cristã. No Brasil, os católicos, só 8% vêm para a missa. Então é se afastando cada vez mais. Então, a consequência é essa mesmo. Tá? Mas não bote culpa em Deus não, viu? A culpa é do homem e da mulher que estão pecando. Pecam e botam a culpa em Deus. Quando caiu aquela torre de Siloé, foram dizer para Jesus, ele disse, vocês estão pensando que aqueles que morreram eram mais pecadores? Eram não. Era igual a vocês, porque numa desgraça morre todo mundo, morre pecador e morre justo. A criança dessa que está morrendo, tem pecado. Mas, continua nosso Senhor, se convertam. O que pode acontecer com vocês? A resposta que ele deu foi essa. Então a resposta que eu dou é essa: se convertam, servindo para mim primeiro, né? Para o Papa, para o Bispo, para o Padre e para vocês. Pode acontecer pior. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado vossa Mãe Maria Santíssima.